Abrimos agora o nosso Novamente de hoje aqui na live, o Cotidianamente. A live é um oferecimento da editora Ultimato. Não conhece ainda a Ultimato? Meu Deus do céu! Passa lá no Ultimato Online e veja quanto material bacana eles têm. A revista Ultimato é sensacional, você pode se beneficiar muito. Então recomendo, faça uma assinatura da revista Ultimato, conheça os livros da editora Ultimato, como esse que está na sua tela, que é a capa do livro Engolidos pela Cultura Pop. Então vamos lá, vamos conversar sobre a cultura pop a partir do nosso livro aqui. E o que é que nós temos? Bom, eu vou checar aqui com você as coisas que nós já falamos, porque estamos no capítulo 10. Então a gente vai dar uma rápida resumida aqui. No capítulo 10 a gente aprendeu que propaganda não é um fenômeno recente, que existe uma verdadeira comunicação. Aí algumas coisas aqui que eu li a respeito da força da comunicação, a força dessas coisas na propaganda. O sentimento favorável é um tópico importante dentro desse canal, quando nós começamos a entender a força da experiência, que hoje vivemos a era do sentimento, nós queremos sentir. E que a propaganda não é só uma mensagem que você recebe no site, não é só aquela mensagem do YouTube, mas ambientes, eles são usados como propaganda para nós sentirmos. Foi bem legal esse ponto aqui. E agora a gente chega, aliás, isso aqui foi semana passada também, que é a manipulação. O poder da manipulação, né? Essa coisa muito forte que acontece dentro e através da propaganda. Hoje a gente entra num ponto interessante também, que é esse, ó, a tentação subliminar. O que é algo subliminar? É alguma coisa que está por trás, é alguma coisa que está escondida. É alguma coisa que chega até mim, mas não de forma expressa, não de forma clara, mas alguma coisa que vem escondida. Muito da propaganda que nós vemos, lemos, recebemos, ela tem esse caráter. Bom, essa história começou na década de 1950, tá? Precisamente em 1956, alguém ligado à propaganda fez a seguinte experiência. Durante a transmissão, a exibição, melhor dizendo, de um filme numa tela de cinema, a imagem do sorvete que era vendido na cantina, na sorveteria, digamos assim, do cinema, era exibida de forma muito rápida. Quase que imperceptível, para não dizer imperceptível, porque, para você ter uma ideia, uma tela de cinema, ela geralmente ela funciona com 24 quadros por segundo. Esse é o padrão de um bom vídeo, de um vídeo de boa qualidade. Acho que o cinema funciona com esse padrão, 24 frames por segundo. Imagina, um segundo você tem 24 imagens, é por isso que você tem o movimento. Vamos supor que em um segundo, 2 frames foram trocados, saiu o frame, a imagem do filme, e foi colocada a imagem do sorvete. É quase imperceptível, você não vê, mas o teu subconsciente vê. Essa experiência que aconteceu em 1956 gerou o seguinte resultado: quando acabou a sessão de cinema, todo mundo saiu louco para pegar um sorvete lá na sorveteria do cinema. Isso é uma mensagem subliminar. Eu não percebo que estou sendo atingido por ela. Muito forte isso, né? Existem outros tipos, outros métodos de propaganda subliminar. Quando você, por exemplo, assiste um filme do 007, James Bond, né? Um exemplo que o próprio Steve Turner usa no livro, mas que é muito frequente, não só em filmes, mas em novelas, em minisséries e ele cita que, por exemplo, tem um episódio, um filme aí do James Bond, que a cerveja Heineken, bastante famosa, né? Ela pagou milhões de dólares para que o James Bond tomasse uma cerveja Heineken, é claro, mostrasse o rótulo da cerveja. É um tipo de propaganda subliminar.
Não tem lá um corte no filme e entra uma propaganda da Heineken, mas o ator principal, o personagem mais importante, com todo aquele glamour dele, pega uma cerveja e toma. Ele está falando alguma coisa. Ele está produzindo, linkando a ideia de que aquele estilo de vida do James Bond, não é? Ele é o cara, ele pega todas as mulheres, ele é rico, ele é astuto, ele bate em todo mundo e ele toma cerveja Heineken. Pronto, essa associação é uma propaganda. O espectador, diz o Steve Turner, por que essa propaganda é tão eficiente? Porque o espectador ele está desarmado. Ele não está vendo uma propaganda e fazendo um julgamento tipo, isso é uma propaganda. Não, ele está envolvido na trama do filme, ele está assistindo o filme, ele está assistindo a série, ele está vendo uma matéria e aquilo vem contra ele desarmado. Então é uma eficiência muito grande. Ele diz que existe dentro da propaganda subliminar um apelo muito grande à sexualidade. É isso mesmo. Hétero ou homo, não é? Ele inclusive destaca que o apelo à homossexualidade é mais frequente, às vezes de forma explícita, quando, por exemplo, imagens que são usadas por marcas têm aquele apelo de sexualidade. Quem nunca viu, né? Isso é descarado, né? Revistas, sites que a gente abre, propagandas, por exemplo, na Times Square. Times Square é um local ali em Nova York muito conhecido que eu já tive a oportunidade de ir lá. Todo mundo que vai para Nova York tem que passar uma noite lá pela pela Times Square, que é um conjunto de ruas, um entroncamento de ruas, mas que não tem nada. Sabe o que tem? Uma arquibancada para você sentar, ficar olhando, tirar umas fotos e todos os prédios daquele entorno têm grandes painéis luminosos com propaganda. É isso que é Times Square. Dá para você comer um cachorro quente bem nova-iorquino e ficar olhando. E essas propagandas, muitas delas têm esse apelo da sexualidade na marca, na fotografia, na imagem, não é? Sempre com uma acentuação à liberdade e à satisfação pessoal. Não é? Esse é um ponto muito forte na cultura da propaganda subliminar. Bom, até aqui o Steve Turner foi construindo para nós uma ideia de como essa coisa da propaganda é forte, ou ela é explícita ou ela é subliminar, mas ela é forte. Ele diz que existe, a partir desse ponto do capítulo 10, uma contracultura a isso. Gostei dessa conversa, porque na verdade é o fechamento do capítulo. Ele diz que existe um movimento chamado contracultura. Ele não é uma organização, ele não é um grupo assim, não é, formatado. Ele é um movimento de contracultura dentro da própria sociedade que tenta mostrar a realidade da propaganda que chega até nós. É um grupo de gente que não tem nada de cristão, pelo menos explicitamente, mas que sabe que essas propagandas, ou esse jeito de fazer propaganda que se faz hoje, ele é danoso a nós. Então, por exemplo, como é que eles combatem isso? Mostrando propagandas que criticam, que explicitam, que revelam o que há na propaganda. Eles usam o mesmo veículo, ou até diria o mesmo veneno. Então, o Steve Turner cita, por exemplo, a imagem de uma modelo. Você sabe que hoje o padrão de beleza que nós temos hoje são mulheres magérrimas, né? E isso faz um grande mal para as meninas, principalmente adolescentes que estão em formação. Você tem doenças ligadas a isso, como a anorexia, né? Aquelas meninas que deixam de comer e que ficam verdadeiros esqueletos humanos, né? Carecem do nosso amor e compreensão, mas são vítimas desse apelo de um corpo perfeito que não existe. E aí esse pessoal da contracultura, por exemplo, pega uma modelo magra e troca por uma modelo anoréxica. E aí escreve lá obsessão. E solta em revistas, solta em sites. É um grupo que tenta bater contra essa produção cultural na propaganda que faz mal pra gente. Bem, é legal. Ele diz o seguinte:
Adeptos da contracultura destacam a força da propaganda em quase todas as áreas e destacam também que a indústria trabalha para que os consumidores juntem desejo e identidade a produtos. Por quê? O que é que está por trás disso, gente? Vender. Capitalismo, fazer você desejar, fazer você crer que tendo aquele produto você encontrará a identidade que você tanto procura. Pronto, tá aqui. Eu estou oferecendo para você um estilo de vida. Tome tal cerveja, coma em tal lanchonete, use tal roupa, compre tal carro e a tua vida será resolvida. É o que a propaganda faz. Então esse grupo, ele vai contra isso. E aí o Steve Turner diz assim, os cristãos deveriam compartilhar desta ideia. Eu concordo com ele. Por quê? Primeiro porque nós somos pela verdade, não é? Nós somos pela verdade. E a propaganda mente. A propaganda cria históricos, ela cria pessoas que não existem, ela apresenta resoluções para a vida que são mentirosas. Como é que uma vida de alguém vai mudar porque comprou uma calça jeans de marca tal? Mas é o que a propaganda tem capacidade de fazer. E esse grupo de contracultura deveria ser formado ou abraçado pelos cristãos, porque nós somos, como já disse, pela verdade. Nós também sabemos muito bem que nós não somos o que nós temos. Essa é a ideia capitalista. Quem é você? Qual o carro que você tem? Né? Ou quem é você? Me diga o carro que você tem. Me diga o bairro que você mora. Me diga quanto você tem na conta. Isso não é verdade do Evangelho. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem tem em si um valor intrínseco. O valor do homem não está naquilo que ele tem, já disse Jesus. Jesus já deixou isso claro. O valor, o que define a vida de uma pessoa não é o que ela tem. A propaganda leva a gente para esse caminho. Por isso que nós cristãos precisamos ficar espertos para avaliar essa propaganda toda que nos cerca. E mais, ele diz uma outra verdade muito legal aqui, que esse caminho, essa ferramenta, essa propaganda gera em nós falsos ídolos. Eles são criados nesse processo. Ah, lembrei de quem? Timothy Keller. Deuses falsos. É verdade, tá lá. Nós fazemos e fabricamos ídolos porque o nosso coração é corrupto e deseja adorar, deseja preencher o espaço com coisas, com produtos. E a propaganda, é claro, que aproveita para nos fornecer esses falsos ídolos. Então, o Steve Turner abre os nossos olhos. Ele diz, a mensagem do Evangelho deve ser vista por nós cristãos como um modelo de comunicação. Porque se você pensar bem, nós cristãos comunicamos o Evangelho. Lembra Mateus 28? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, divulgai a boa nova a toda criatura. Nós fazemos propaganda do que nós temos, do que nós, melhor dizendo, recebemos. Não é? Nós fazemos. Mas como fazemos e como devemos fazer? A mensagem do Evangelho, sabemos nós, espero, deve ser transmitida de maneira a levar pessoas a pensar. Ele cita Eclesiastes 12:11. A palavra do sábio é como um aguilhão que leva as pessoas a pensar. Ele cita também Paulo, que leva o rei Agripa a pensar. A divulgação do evangelho feita por Paulo é sensacional nesse sentido. O que nós não podemos fazer é enganar e mascarar. A gente não pode vender o evangelho, e esse vender aqui entre aspas gigante para você não confundir isso. Eu não posso apresentar o evangelho de jeito equivocado, ou como um produto que ele não é, ou como algo mascarado, enganoso. E aí ele cita um texto de Paulo que cai muito bem nessa conversa, 2 Coríntios 4:2. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário,
mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Como é que o evangelho é pregado por Paulo? Assim, ó. Não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. A gente fala, a gente explicita a verdade do evangelho e espera que a pessoa entenda o que está acontecendo. Ou seja, a propaganda, vamos entender aqui para fechar esse ponto, é um segmento da cultura popular que apresenta uma incrível habilidade criativa junto com o potencial de manipulação. Portanto, nós cristãos, primeiro, como criadores, precisamos ser verdadeiros e respeitosos com aqueles que alcançamos. Por quê? Desvirtuar o evangelho apresentado a alguém é propaganda enganosa. Eu estava conversando com meu amigo Selmo ontem, lá na Casa da Rocha Guarulhos, no final da reunião da noite. Quero mandar um abraço para o Selmo, que é recém-frequentador da casa, participante da casa, e está muito empolgado com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu fico muito feliz. E depois que a gente conversou ontem à noite com a comunidade, ele me procurou ali ao pé do palco, como a gente fala, e tivemos uma conversa sobre isso, que as pessoas apresentam um Cristo que não existe. E apresentam um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho do desafio em negar-se a si mesmo, não é o evangelho que me prepara para o dia do sofrimento, da dificuldade, é o evangelho da vitória, da bobagem, da infantilidade. Isso é o quê? Propaganda enganosa. Isso não se faz. Então nós, como produtores de divulgação do evangelho, não, vou falar a verdade. Pode não ser muito popular, pode não ser muito atrativo, mas é verdade. E o segundo ponto que o Steve Turner fala é sobre nós, como consumidores da propaganda que chega até nós. Nós precisamos de vigilância e de cuidado, porque sabendo que a beleza de uma peça publicitária pode trazer consigo a intenção de afetar nossas mentes e corações, cuidado. Cuidado. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que chega até você. Cuidado. Cuidado para que você de alguma forma não seja atrapalhado, não seja convencido de forma enganosa a abraçar um estilo de vida que é contrário, inclusive, até o próprio Evangelho. Então, um bom ponto aqui na discussão do livro do Steve Turner. Vamos ficar esperto, né, gente? Esperto na forma como nós produzimos e na forma como nós recebemos a propaganda, porque ela tem uma força muito, muito grande. Esse foi o nosso Novamente de hoje. Até a próxima. Bora lá.